Nós vamos falar hoje sobre tentar fazer um resumo das bem-aventuranças, para ver se a gente avança no Sermão do Monte. E antes disso eu queria convidar os irmãos a orar mais um pouco. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor, mesmo em meio a tantas dificuldades, nos trouxe à tua casa, Deus, com a tua mão poderosa. Ó Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor tire as nossas ansiedades nessa noite. Nós, muitas vezes, nos achegamos a Ti tão ansiosos, meu Pai. Nós somos tão frágeis, tão vulneráveis, e nós precisamos de Ti, Jesus, como nosso pastor, para nos livrar dos enganos do nosso coração, Senhor, para nos livrar das astutas ciladas do maligno. Ó Deus, nós oramos, Senhor, pela edificação da Tua igreja, Deus. Nós sabemos o tamanho da responsabilidade da Tua igreja, Senhor. Tua igreja que foi fundada por Ti há 2000 anos, Pai Santo, quando Teu Filho disse a Pedro: Pedro, Tu és pedra, sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó Senhor, a Tua casa, Pai, é casa de oração. Quando Jacó, Pai, percebeu que ele estava num lugar onde a Tua presença estava, Tua palavra diz que ele, temendo e tremendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. E foi isso que disse, Senhor, Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso mediador, ao Teu discípulo Pedro. Ele disse: Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu. O que desligardes na terra será desligado no céu. Ó Pai, a pregação do Evangelho abre a porta do reino dos céus a pecadores e diz: entre pecador, porque Cristo morreu por pecadores. Ó Deus, a Tua igreja é este lugar santo, Pai. Eu te peço, Senhor, perdão pela minha negligência na santificação, Senhor. Pela minha negligência, Senhor, na purificação. Ó Deus, a Tua palavra diz que assim como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento de vida. Como está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ó Pai Santo, livra a nossa mente, Senhor, de tudo que não provém de Ti. Esvazia-nos de nós mesmos e enche-nos de Jesus Cristo. Enche-nos da Tua graça, enche-nos, Pai, da Tua verdade. Reanima o nosso ânimo, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos falar hoje no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças. E nós vamos ver por que o Senhor Jesus começou esse sermão trazendo essas bem-aventuranças, mostrando quem são os bem-aventurados. E nós vemos aqui as marcas do verdadeiro cristão. Eu acho tão bonito a forma que minha mãe cuida da saúde dela. Ela chega nos médicos e ela pega todos os exames. Aqui, doutor, o que o senhor pediu, está tudo aqui. O zelo que ela tem. Eu agradeço a Deus que muitas vezes eu estou tão atribulado que não tenho como cuidar dela como deveria. E ela se preocupa em chegar no médico e fazer tudo o que ele pede, levar os exames. Irmãos, nós devemos ser assim com a saúde das nossas almas.
Nós devemos saber, levar muito em consideração que nós temos uma alma, e a nossa alma é eterna. A saúde do nosso corpo, ela é temporária. A saúde da nossa alma, ela é eterna. E o Senhor Jesus começa o Sermão do Monte, meu irmão Daniel, apresentando as bem-aventuranças como um exame, como um check-up das nossas almas, para que possamos saber qual é o nosso estado espiritual diante de Deus. E é bom que saibamos o nosso estado antes que a morte nos alcance, porque uma vez que fecharmos os olhos nessa terra, qualquer modificação será o que, irmão João? Impossível. Então, a palavra de Deus nos traz testes de conversão, característica de verdadeiros cristãos. E por que, irmão João, o Senhor Jesus inicia o Sermão do Monte, dona Sheila, apresentando as características dos verdadeiros cristãos? Porque ele conclui este sermão dizendo que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Como disse John Bunyan no livro e no filme Peregrino, ele percebeu que na entrada do céu há uma estrada para o inferno. Quem é este homem? É um jovem diagnosticado como ignorância, que vem da terra da vã esperança. Ou seja, ele não fez os exames da sua alma, ele não provou a sua conversão, ele não teve a certeza da sua filiação, e ele foi cometendo o pecado da procrastinação. Ele foi levando com a barriga, como diz um cantor diabólico, deixa a vida me levar, vida leva eu. O cristão e esperança, quando se encontram com ele, pergunta: você não tem o certificado? Ele disse: eu não preciso do certificado. E John Bunyan descreve o momento da morte como esse momento onde o cristão atravessa um grande lago e o cristão ele se afoga, e ele quase morre afogado. Esperança puxa ele e ele entra no céu debaixo de muitas aflições. E esse rapaz chamado ignorância chega diante da porta do céu com a falsa esperança. É o perigo da falsa conversão. E o Senhor Jesus termina o seu sermão dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Isso fala de uma suposta intimidade. No contexto hebraico, é importante que nós saibamos disso, não existe aumentativo nem diminutivo. Então não existe Paulinho e Paulão. Se eu quero dar ênfase no nome Paulo, eu uso Paulo. Essa era a forma de dar ênfase a um assunto. Quando Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, fala, essa pessoa chega com a certeza que ela vai entrar no céu. Ela diz Senhor, Senhor, olha como eu tenho intimidade contigo. E Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem é que vai entrar? Somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Muitos, Jesus Cristo disse, naquele dia hão de me dizer: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Não fizemos muitos milagres? E Jesus dirá explicitamente o que, seu leão? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Então, assim como o médico apresenta uma doença, você precisa saber que você tem uma doença muito pior do que o câncer, muito pior do que a AIDS, muito pior do que a diabetes, muito pior do que a lepra, muito pior do que todas as doenças. Que doença é essa? O pecado. E você precisa tratar
dessa doença o quanto antes possível. E você precisa ter a certeza para onde você está indo antes que você feche os olhos nessa terra. E as bem-aventuranças são isso, são as marcas, são as características dos verdadeiros servos de Deus. O Senhor Jesus começa o seu sermão mostrando quem são os verdadeiros cristãos. E ele começa dizendo isso, as bem-aventuranças. E só a título de curiosidade, as bem-aventuranças não são meios para se tornar um cristão. São evidências da regeneração. Como eu disse, são as marcas do verdadeiro cristão. Então, se você quiser fazer um autoexame honesto, e eu preciso fazer, da sua conversão, você precisa estudar Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Você precisa estudar as bem-aventuranças, Mateus 5, do 1 ao 12. E você precisa estudar a primeira epístola de João, que nessa carta João descreve as bases da certeza da salvação. E aqui nas bem-aventuranças o Senhor Jesus mostra as características dos regenerados. E elas são todas encontradas em Jesus, pois este é o propósito de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:28, o apóstolo Paulo diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mas no verso 29, o apóstolo Paulo diz qual é esse propósito. Ele diz: porque os que de antemão conheceu, Deus os predestinou para serem feitos à imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é a marca, qual é a grande evidência que uma pessoa nasceu de novo? É que ela está unida a Jesus Cristo, é que ela se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz: aquele que diz estar em Cristo, necessariamente deve andar como ele andou. A Bíblia diz que nós devemos olhar fixamente para Jesus, e ele é o autor e o consumador da fé. Então nós vemos que as bem-aventuranças são um retrato falado de Jesus e dos seus verdadeiros discípulos. São as marcas dos verdadeiros discípulos. Quem é que sabe o que é retrato falado? É quando você faz uma caricatura do rosto daquela pessoa. Então aqui nós vemos o retrato falado do Senhor Jesus Cristo e o retrato falado dos verdadeiros cristãos. E a primeira bem-aventurança, o primeiro teste, o primeiro autoexame que Jesus apresenta no Sermão do Monte, como esse estado onde você está debaixo do favor de Deus. Aqui são as consequências do verdadeiro arrependimento. São as consequências de quem já entrou pela porta estreita. E a primeira característica daquele que nasceu de novo, daquele que foi regenerado, como disse o Senhor Jesus a Nicodemos: ninguém pode enxergar o reino dos céus se não nascer de novo. A expressão é nascer do alto. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer da água e do Espírito. E essas aqui são as evidências da regeneração. E a primeira delas é a humildade. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E eu trouxe aqui para cada bem-aventurança o modelo do Senhor Jesus Cristo. Quem é o nosso modelo de pobreza de espírito, irmãos? Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo entrou no mundo em pobreza de espírito, embora ele não precisasse, porque ele é o próprio Deus. Ele jamais se encontrou como nós, num estado de profunda miséria. Ele sempre foi um com o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. Ele sempre desfrutou da glória com o Pai desde a fundação do mundo. Ele sempre foi o deleite de Deus.
Quando ele se batizou, o Espírito desceu em forma de pomba e disse: este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Deus falando a respeito de Jesus. Mas Cristo entra no mundo em pobreza de espírito, para que sigamos os seus passos. Sendo Deus, Jesus Cristo, irmãos, é o próprio Deus. Cristo é um com o Pai. Essa doutrina da encarnação de Jesus foi altamente combatida na história da igreja. E o Evangelho de João, que foi o último dos evangelhos a ser escrito, ele foi escrito por João justamente com esse propósito, para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, para mostrar que Jesus é o próprio Deus. Por isso, o Evangelho de João começa apresentando a divindade de Jesus. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. E somente no Evangelho de João, o apóstolo João vai apresentar nosso Senhor fazendo afirmações de si mesmo, que somente Deus fez lá a Moisés na sarça ardente, quando Moisés perguntou a Deus: Senhor, como eu vou a Faraó? Quem eu vou dizer que me enviou? Qual é a referência que eu vou dar do Senhor quando eu me apresentar, Pai, diante de Faraó? E Deus responde: diga para Faraó que o eu sou te enviou. E assim João apresenta Jesus no seu Evangelho. Jesus Cristo como o eu sou, como o próprio Deus. E Jesus Cristo disse: se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Ele disse: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Aquele que vem a mim jamais terá sede. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então todas essas formas, todas essas informações João nos deu para nos mostrar que Jesus Cristo era 100% homem e era 100% Deus. Ele é o próprio Deus. E ele é o nosso exemplo de pobreza de espírito, pois ele nasceu, irmãos, numa manjedoura. Ele, sendo criador dos céus e da terra, nasceu no meio de bicho. Ele nasceu no ventre de uma pobre e insignificante camponesa e dona de casa. Quem era? Maria. Jesus nasceu no ventre de Maria. E ele foi criado na desprezível Nazaré. Então esse é o nosso exemplo, irmãos, de pobreza de espírito. A Bíblia diz em Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não usurpou o seu direito de ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, e na forma de homem foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então nós vemos que esse é o nosso exemplo de autoesvaziamento. A Bíblia diz em Tiago 4,6 que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia diz: irmãos, reparai na vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, não são muitos os de nobre nascimento que Deus escolhe. Antes, Deus escolhe as coisas desprezíveis do mundo. Deus escolhe aqueles que não são, a fim de reduzir a nada os que acham que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Como está escrito: aquele que deseja se gloriar, glorie-se no Senhor. Então nós vemos aqui que o cristão, a semelhança do Senhor Jesus Cristo, quando ele entra de verdade pela porta, quando ele nasce de novo, quando ele
é regenerado pelo poder do Espírito Santo, como disse Jesus a Nicodemos, o vento sopra onde quer, mas ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, aquele que passou por esse milagre maravilhoso da graça, que é o novo nascimento, ele inevitavelmente vai ser humilde. Porque esse milagre é feito pela graça de Deus. O cristão não tem motivo nenhum do que se gloriar. Não há espaço para soberba no coração de um verdadeiro cristão. É por isso que nós vemos que a primeira das bem-aventuranças é a pobreza de espírito. É aquele que está vazio de si mesmo. É aquele que está esvaziado da sua justiça própria, dos seus méritos, do seu eu, que é o principal de todos os nossos inimigos. Então nós vemos que o cristão, no momento da sua regeneração, ele é curado da sua cegueira espiritual. Todos precisam da graça de Deus para tudo. Mas a questão é que a maioria dos homens não sabem disso. Todos são carentes da graça de Deus, mas os homens estão cegos. Jesus disse isso dos fariseus. Ele disse: olhem, se vocês reconhecessem a sua cegueira, eu curaria vocês. Mas porque vocês dizem, eu vejo, vocês irão permanecer nos vossos pecados. Então todos os seres humanos nascem com uma carência central: a glória de Deus, a graça de Deus, a reconciliação com Deus. Porém, nem todos sabem disso. Então, a pobreza de espírito é a cura para a cegueira espiritual. Quando o homem passa a enxergar a sua condição de profunda miséria diante de Deus. E nós vemos isso, irmãos, na conversão do apóstolo Paulo. Nós vemos esse milagre. Quando Deus regenera o apóstolo Paulo, ele faz do apóstolo Paulo um pobre em espírito. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, é um exemplo de alguém que não é pobre em espírito. É um exemplo de alguém cheio de si, soberbo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo segurou as vestes para matarem Estevão. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele assolava a igreja, ele devastava a igreja. E a Bíblia diz que em Atos capítulo 9, ele pede autorização dos religiosos para perseguir os cristãos na cidade de Damasco. E no capítulo 9 do livro de Atos, quando ele está indo cheio de fúria, a palavra do Senhor diz que ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A Bíblia diz que uma luz do céu raiou sobre ele e Jesus falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E neste exato momento, Saulo de Tarso caiu por terra, ele ficou cego, e o Senhor Jesus falou com um servo de Deus chamado Ananias: Ananias, vai na rua direita, na casa de um homem chamado Saulo, porque ele está orando. E Ananias diz: mas Senhor, o Senhor tem visto quantos males Saulo tem feito aos teus santos em Jerusalém, como ele tem perseguido a tua igreja. E o Senhor Jesus responde: vai, Ananias, porque ele é para mim um instrumento escolhido para pregar o meu evangelho aos gentios e aos judeus. E Ananias vai até a casa de Saulo, e quando ele ora, ele impôs as mãos sobre Saulo, um milagre acontece, que é o milagre da regeneração, que é: cai dos olhos de Saulo as escamas dos olhos. Ele passou a enxergar o que ele antes não enxergava, que ele era um pobre em espírito, que ele necessitava de Jesus Cristo para todas as coisas. E vamos abrir em Filipenses 3, vamos ver a conversão do apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3.
Filipenses 3. Filipenses 3, verso 3. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos, Filipenses 3, 2. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos, versículo 3, a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Perceba, não confiamos na carne. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo apresenta todas as suas credenciais de um religioso da sua época. E no verso 7 ele diz o que aconteceu quando Deus transformou ele num pobre em espírito. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então perceba, os valores de Paulo mudaram. Sim, versículo 8. Deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio desprezíveis para ganhar a Cristo Jesus. Então esse é o momento da conversão de Paulo, onde Paulo descreve o momento da sua regeneração, que ele passou da morte para a vida, das trevas para a luz, quando Deus abriu os olhos dele para a real necessidade da sua alma, qual é a sua reconciliação com Deus por intermédio da obra de Jesus Cristo, o seu retorno para a casa do Pai. E todos nós nascemos longe de casa, nós nascemos em pecado, separados da comunhão com Deus, e nós só temos essa comunhão com Deus que Adão e Eva perderam no Éden, quando nós somos reconciliados com Deus mediante a regeneração, quando Deus vivifica em nossos corações a obra do Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos faz enxergar o Evangelho de Jesus Cristo, crer no Evangelho de Jesus Cristo. Então nós vemos que o pobre em espírito é aquele que está vazio. Todos nós precisamos ser quebrados e refeitos para entrarmos num correto relacionamento com Deus. O Senhor Jesus deu essa lição para o profeta Jeremias. A palavra do Senhor diz em Jeremias 18, o profeta Jeremias ouviu a ordem do Senhor, e o Senhor disse: Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir, Jeremias, as minhas palavras. E quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ele percebeu que o oleiro estava construindo um vaso, mas esse vaso não ficou do seu agrado. Então o que ele fez? Ele quebrou esse vaso e fez um vaso novo. E Deus responde a Jeremias: está vendo, Jeremias, como este vaso nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Mostrando que para que o homem ele entre num correto relacionamento com Deus, ele precisa ser esvaziado para depois ser preenchido. É como aquela casa que está deteriorada. O que você precisa fazer? Ela já está toda reprovada. Você precisa desconstruir essa casa para depois construir uma casa nova. E assim o Senhor Jesus faz conosco. Ele nos quebra para nos refazer. Ele nos rebaixa para nos exaltar. Ele nos humilha para nos encher
com a sua graça. Deus jamais, irmãos, pode encher alguém que está cheio. Como disse João Batista, convém que ele cresça e eu diminua. Para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, nós precisamos estar vazios de nós mesmos. E essa é a obra do Espírito Santo, nos esvaziar de nós mesmos, para que sejamos cheios da graça. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa pobreza fala de um estado de completa miserabilidade. Esse é o nosso estado diante de Deus. O pecado nos colocou numa completa ruína. E quando nós enxergamos isso, nós nos achegamos a Cristo da maneira correta, confiando somente nos méritos dele para a nossa justificação, renunciando o pecado, nos arrependendo dos nossos pecados e confiando somente em Jesus Cristo. Como diz o Salmo 37, verso 5, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, a primeira marca do servo de Deus, do verdadeiro cristão, é que ele é humilde. Ele é esvaziado de si mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, irmãos, foi o pecado de Satanás. Satanás, ele usurpou o trono de Deus. Satanás, ele se envaideceu. O apóstolo Paulo disse, cuidado, não se ensoberbeçam, para que vocês não caiam na mesma condenação que o diabo. O Senhor Jesus, quando viu seus discípulos voltando da missão dos 70, ele disse, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Depois ele disse, não se alegrem, porque vocês oram e os espíritos vos submetem. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, é impossível um cristão ser orgulhoso. Ou somos orgulhosos, ou somos cristãos. Jesus Cristo disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa é a característica. A primeira característica de alguém que entra no céu é, ele sabe que ele chegou lá pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus. Não há espaço para a vanglória, para a soberba. É como aquele publicano que chegou a Deus de mãos vazias e disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E a Bíblia diz que este desceu para casa justificado. Porque todo aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qual é a maior de todas as exaltações? Ter a certeza da sua salvação. Ter a certeza de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa convicção, irmãos, é mais valiosa do que qualquer tesouro deste mundo. Então vamos ver a segunda bem-aventurança. Está em Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós vemos também, irmãos, que Cristo é o nosso exemplo. Em João 11:35, a Bíblia diz que Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Quando ele olhou o túmulo de Lázaro. A Bíblia diz que quando ele viu a consequência da incredulidade, a incredulidade dos seus irmãos judeus, e ele viu o seu amigo Lázaro, que ele tanto amava, morto, ele chorou. E ele chorou por conta do pecado. O pecado tirou lágrimas do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 23:37 que Jesus também chorou. Quando, depois de pregar um sermão muito duro contra os fariseus, ele disse, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha ajunta os seus pintinhos nas suas asas. Ó Jerusalém, mas vocês nunca mais me verão, até que venham a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. E o texto original diz que Jesus estava ali chorando convulsivamente.
Ele estava numa profunda tristeza. Por quê? Porque ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E ele entrou numa tristeza de alma. A Bíblia diz em Lucas 22, 42, que Jesus Cristo chora orando no Getsêmani, sentindo o cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Ele diz: Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. E a Bíblia diz que desciam dos seus poros gotas de sangue. Tamanha era a agonia do nosso Senhor Jesus. Assim também, ao ser regenerado, a vida do cristão é marcada por sensibilidade ao pecado, confissão e arrependimento até o seu leito de morte. Então nós vemos que o arrependimento é essencial na vida do cristão. Qual é a primeira característica do verdadeiro cristão? Humildade. Qual é a segunda característica? Sensibilidade ao pecado. Há uma diferença, irmãos, entre pecadores arrependidos e pecadores impenitentes. O regenerado é um pecador arrependido. O que é o pecador arrependido? É aquele que sofre com o seu pecado. É aquele que está lutando contra o seu pecado. É aquele que sofre não pelas consequências do pecado, mas aquele que sofre pelo pecado em si. Esse é o pecador arrependido. Ele está constantemente confessando e deixando os seus pecados. Ele não convive normalmente com o pecado. O verdadeiro cristão, ele tem a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Então, a segunda bem-aventurança mostra que todo cristão, ele é sensível ao pecado. O arrependimento é essencial na vida do cristão, ele nunca pode faltar. E falsos cristãos, eles estão acomodados no pecado. Nós vemos isso, irmãos. Falsos cristãos, eles vivem habitualmente no pecado. John Bunyan, na sua obra O Peregrino, ele revela a vida de 3 homens que aparentemente tiveram uma experiência com a cruz, mas depois passaram a viver de forma relaxada em seus pecados. E ele relata esses 3 homens como insensatez, indiferença e presunção. E estes homens dormiram na falsa segurança de salvação. É o perigo daquele que julga crer em Deus, mas não vive uma vida de constante combate contra o seu pecado. O regenerado, ele está constantemente lutando contra o pecado no coração, não somente na frente dos outros, mas em secreto. O cristão está numa constante luta contra os seus pecados, pois são os seus pecados que crucificaram a Cristo no madeiro. Então, a segunda característica dos cristãos: os cristãos sofrem pelo pecado, choram pelos seus pecados. É como Pedro. A Bíblia diz que Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Quando Pedro contemplou o rosto de Jesus e ele viu, quando ele olhou para Jesus, que se cumpriu a palavra de Jesus: Pedro, ainda que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E a marca que Pedro era um eleito de Deus e queria se cumprir na vida de Pedro, que Jesus profetizou que ele teria a chave do reino dos céus, que ele seria o embaixador de Cristo, é que o Senhor Jesus deu a Pedro o dom do arrependimento. E a Bíblia diz que Pedro, caindo em si, passou a chorar amargamente. E esse choro é o choro que tira a podridão da alma. É o choro da confissão do pecado. É o que diz o Salmo 30, versículo 5. O nosso choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ali fala do momento de contrição do cristão e do consolo que o perdão de Deus dá ao coração do cristão. Nós vemos que Pedro chorou sexta-feira que Jesus morreu.
Pedro chorou no sábado, mas no domingo Jesus o consolou. Jesus vai até Pedro, Jesus restaura Pedro e Jesus faz tudo novo na vida de Pedro, porque Pedro passou pela tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Então essa é a segunda característica do verdadeiro cristão, irmãos. O verdadeiro cristão, ele sofre com o seu pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque o pecado, irmãos, ele nos separa de Deus. O pecado nos separa da verdadeira paz. O pecado tira de nós a alegria da salvação. O pecado, se de fato nós somos regenerados, ele nos deixa num estado de profunda tristeza. A tal ponto do salmista Davi dizer: enquanto eu calei os meus pecados, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Porque a tua mão, Senhor, pesava sobre mim de dia e de noite. Então, o regenerado, ele chora pelos seus pecados, mas ele recebe o consolo do perdão. Aqui não é qualquer tipo de choro que Jesus está falando, é o choro do verdadeiro arrependimento, que nasce quando temos um verdadeiro encontro com Jesus, um real encontro com Cristo, na cruz do Calvário, e quando o Espírito Santo revela que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, que Cristo nos amou primeiro, e o Espírito Santo vivifica em nós a verdade que Cristo morreu especificamente por nós. É a redenção particular. Ele morreu pela sua igreja, ele morreu pelo seu povo, mas ao mesmo tempo ele morreu por cada eleito de Deus de forma particular. Ele conhece o nosso nome e ele pagou os nossos pecados na cruz e ressuscitou para a nossa justificação. Então aqui nós vemos a segunda característica. A primeira, esvaziamento do eu. Todo cristão, ele é humilde, ele é pobre em espírito. A segunda, sensibilidade ao pecado. O cristão não vive em paz com o pecado. O cristão está em constante combate contra o seu pecado. Onde não há luta contra o pecado, não há verdadeiro cristianismo. Um pastor do passado dizia: até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Pois sem arrependimento não há remissão de pecados. A terceira característica do verdadeiro cristão é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E o que significa ser manso? A palavra aqui no original significa um animal domesticado. Então o Senhor Jesus está falando de obediência a Deus. Obedecer sem questionar. Jesus está fazendo aqui uma citação do Salmo 37, versículo 11, onde a palavra do Senhor diz que os mansos herdarão a terra e se deleitarão numa vida de abundância e paz. E aqui o Senhor Jesus diz que todo cristão, ele é manso. Ele mesmo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. A mansidão é essa obediência que o cristão tem diante de Deus. Obedecer às ordens de Deus, sem questionar. Abrir mão dos seus direitos. Reagir de forma humilde e receber sua porção por herança. Esse é o manso. É aquele que abre mão dos seus direitos em prol da glória de Deus. É aquele que não só age corretamente, mas que reage corretamente diante das provações dessa vida. Então aqui nós vemos essa terceira característica. O verdadeiro cristão obedece a Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: aquele que me ama faz o quê? É o que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama, é o que me obedece. Quem não obedece a Cristo não ama a Cristo. Não foi regenerado.
Então nós vemos que a porção do manso é uma herança, pois suas prioridades não são materiais, são espirituais. Jesus Cristo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E como nós vemos a vida de Jesus nos 4 evangelhos, nós não vemos em nenhum momento Jesus buscando bens materiais. Nos 4 evangelhos, você não vai ver em nenhum momento Jesus preocupado com dinheiro, porque ele sabe que a porção que o Pai daria a ele, o Pai daria a ele por herança. Assim também são os verdadeiros cristãos. Nós, irmãos, não devemos ir em busca de riquezas. Nós devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Nós vemos, quando cobraram o imposto de Jesus e Pedro, o que Jesus faz? Ele recebe o direcionamento de Deus e manda Pedro tirar o denário da boca do peixe. E ele vai lá e paga o imposto. Quando uma grande multidão estava faminta, o Senhor Jesus, ele mesmo multiplica pães e peixes e alimenta toda aquela multidão, mostrando que ele não estava preocupado, irmãos, com dinheiro. Ele estava preocupado com a salvação de pecadores. Amém. E assim também é a vida do verdadeiro cristão. O verdadeiro regenerado, ele sabe que tudo aquilo no âmbito material que vai chegar na vida dele, não chega por uma conquista, mas chega por uma herança. Jesus Cristo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos a loucura de buscar riquezas materiais. O apóstolo Paulo também, irmãos, nunca se preocupou com dinheiro. Ele disse: eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Porque o manso, ele tem essa consciência que o seu sustento vem de Deus. Como diz o Salmo 127, inútil vos será acordar tarde, comer o pão de dores, porque aos que Deus ama, ele dá enquanto dorme. Amém. Por que o manso sabe que ele não deve buscar bens materiais? Porque você não pode ir para 2 direções ao mesmo tempo. O Senhor Jesus Cristo disse: não ajuntem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e os ladrões não minam nem roubam. Aí o Senhor Jesus Cristo disse: pois onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Depois ele disse: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, toda a sua vida será má. Cuidado, para que a luz que em ti há não sejam trevas, porque senão quão grandes trevas serão. E ele mostra o que é isso, essa grande treva. Vamos passar uma página e ver Mateus 6, 24. Jesus apresenta aqui os 2 senhores. E ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, o manso, ele tem essa consciência que ele não vai em busca das riquezas, mas ele recebe de Deus o contentamento, porque mais vale o que o justo tem do que a abundância de muitos ímpios. Então aqui o Senhor Jesus mostra por que o verdadeiro cristão sabe que a sua vida material está nas mãos de Deus e ele deve ocupar-se com a sua vida espiritual. Porque ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas.
Ou seja, existe um Senhor, que é Jesus, que ele exige devoção. Existe outro Senhor, que é o dinheiro, e ele exige devoção. E aqui o Senhor Jesus Cristo diz: se você tentar viver uma vida dupla, ou se você tentar servir a Deus e as riquezas, olha o que vai acontecer no seu íntimo e no meu íntimo. Você vai se aborrecer de um e amar o outro. Então, quem ama a Deus aborrece o serviço ao dinheiro. Quem ama ao dinheiro aborrece o serviço a Deus. Ou se devotará a um e desprezará ao outro. Quem está devotado a Deus, consequentemente, vai desprezar as riquezas. Quem está devotado às riquezas, consequentemente, irá desprezar a Deus. Essa é uma verdade irrefutável. Se quem está devotado às riquezas, despreza a Deus. Onde nós vemos isso? O jovem rico. O jovem rico aproxima-se de Cristo e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo disse: você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele disse: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Aí a Bíblia diz que Jesus o amou e lhe disse: se queres entrar na vida eterna, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. O que aconteceu? O que Jesus quis mostrar? Aonde estava o coração desse homem? Nas riquezas, no amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E o que esse homem fez? Foi embora triste, porque era dono de muitas propriedades. E quando ele foi embora, Jesus Cristo reúne os seus discípulos e diz: meus filhos, quão difícil é para aqueles que têm riquezas entrar no reino dos céus. Aí ele faz uma parábola: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos se escandalizam e perguntam: Senhor, então quem poderá, pois, salvar-se? Aí Jesus diz: aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém. Então, ele vai mostrar logo depois que para Deus tudo é possível, na conversão de um rico, que se tornou manso, Zaqueu. Então, o jovem rico se devotou às riquezas, ele desprezou a Deus. Porque a riqueza exige o que, irmãos? Empenho, esforço, tempo, dedicação. Uma pessoa que conquista riquezas, não conquista riquezas da noite para o dia. A vida dela é toda dedicada à busca por essas riquezas. Então, a vida dela está toda concentrada em buscar dinheiro, riquezas. Então, você pega qualquer pessoa no mundo que tem uma boa condição financeira, ela gastou muito tempo, muito recurso, ela se dedicou muito para chegar naquele patamar. Por quê? Porque Mamon exige devoção. Então você chama uma pessoa que está devotada às riquezas e diz: vamos seguir a Cristo? Ela não pode. Porque Cristo vai dizer: renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, necessariamente, quem recebe um novo coração e se torna uma ovelha de Cristo, vai desprezar a busca pelas riquezas. Não foi o que Zaqueu fez? A Bíblia diz que Zaqueu era maioral dos publicanos. A Bíblia diz que Zaqueu era rico, mas ele
sabendo que Jesus iria passar, ele subiu numa árvore para ver Jesus, pois era de pequena estatura. E quando Jesus passou, Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém repousar na sua casa. E Zaqueu imediatamente obedece à voz de Cristo e faz um grande banquete na sua casa. Ele disse: hoje a salvação entra nessa casa. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, sem que Jesus peça nada, Zaqueu mostra a sua devoção a Deus e o seu desprezo ao dinheiro. Ele diz: Senhor, todo aquele que eu defraudei, eu restituo o quê? 4 vezes mais. Todo aquele que eu defraudei, eu restituo 4 vezes mais. E metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. Jesus disse: hoje a salvação entrou nessa casa. Esse está apto para me seguir. Então nós não podemos, irmãos, partirmos para as glórias do reino deste mundo e ao mesmo tempo tentarmos partirmos para a glória do reino de Deus. Os mansos herdam a terra. Eu não estou falando aqui, irmãos, que trabalhar é pecado, que estudar é pecado, não me entendam mal. O que eu estou falando é que o coração do cristão é devotado a Deus. E tudo que o cristão faz, ele tem um propósito: glorificar a Deus. Então, se o cristão trabalha, ele deve trabalhar como? Cheio do Espírito Santo, vendo o seu patrão não como um inimigo, mas como um alvo do seu amor, do seu bom testemunho, um alvo do seu evangelismo. Como diz o apóstolo Paulo: sirvam ao seu patrão como se você estivesse servindo a Deus em singeleza de coração. O apóstolo Paulo diz que os patrões não devem ver os empregados como uma ferramenta, algo que ele vai usar para alcançar os seus objetivos, mas ele deve ver o seu empregado como uma pessoa que ele deve tratar com justiça, com igualdade, com amor. Então, nós vemos que é impossível servir a Deus e às riquezas. É impossível. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que não toma a sua cruz e vem após mim, não pode ser meu discípulo. Então, o cristão, ele é manso. E nós vamos parar por aqui hoje. O cristão, ele recebe essa característica, essa mansidão em relação à vontade de Deus. Ele é esvaziado de si mesmo. Ele se arrepende dos seus pecados e ele se torna manso. Ele sabe que a sua vida está nas mãos de Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo disse: qual de vós, por mais ansiosos que estejam, podem acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então, a mansidão é essa disposição a obedecer. Por isso que aqueles que são mansos, antes são pobres em espírito. Eles choram pelos seus pecados e eles entendem que eles precisam seguir de perto os passos de Jesus, em mansidão, em humildade, em obediência. Jesus Cristo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E Ele nos ensinou essa lição maravilhosa, lavando os pés dos seus discípulos, mostrando que Ele, que é Deus, se humilhou para lavar os nossos pés, para morrer pelos nossos pecados na cruz e ressuscitar para a nossa justificação. Amém, Senhor. Então, todos nós precisamos, irmãos, obedecer a Cristo. A terceira marca do cristão é a obediência. E muitas vezes nós estamos sofrendo tanto, irmãos, não porque estamos obedecendo por causa da justiça,
mas porque estamos lutando contra a vontade de Deus. E estamos muitas vezes como Saulo: duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões. A Bíblia diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, vamos obedecer a Cristo, irmãos. Obedecer, não fazer sacrifícios, mas obedecer. Jesus Cristo disse: aquele que me ama é o que me obedece. Amém. Essa é a causa da correção de Deus. Por isso Deus nos corrige, para que venhamos a obedecê-lo. Seguir de perto, os seus passos. E todos os mandamentos de Deus se resumem no amor. Jesus Cristo disse: ouve, ó Israel, Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisto se resume a lei e os profetas. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê esse coração obediente, que nos faça obedientes a Ele, que nos faça servos fiéis, que em tudo obedecem ao seu Senhor. Amém. Jesus ensinou essa lição através de um centurião. Ele chega diante de Jesus e ele diz: Senhor, o meu servo. Perceba que exemplo de patrão, né? Ele foi até Jesus para pedir a Jesus que curasse o seu servo. Ele disse: Senhor, o meu servo está enfermo. Mas eu sei, Senhor, que somente uma palavra do Senhor ele será curado. Porque eu tenho escravos, eu tenho subordinados. E se eu digo vai, eles vão. Se eu digo vem, eles vêm. Assim também, Senhor, somente uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus Cristo disse: nem Israel eu vi tamanha fé. Vá em paz, o teu servo está curado. Ele reconheceu a autoridade de Jesus e o obedeceu. Então que nós possamos, irmãos, obedecer a Cristo. E eu te garanto que você vai ser uma pessoa feliz. Amém. Pois feliz é a nação cujo Deus de Israel é o Senhor. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, até que nós obedeçamos a Deus, o que Deus vai fazer conosco? Vai nos disciplinar como um bom pai que ama os seus filhos. Porque o Senhor Jesus não leva para o céu quem Ele não santifica na terra. Então, o próprio escritor aos Hebreus diz: na vossa luta contra o pecado, não resististes até o sangue. Depois ele diz: filho meu, não menospreze a correção do Senhor, nem desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a todos quanto ama, e açoita a todos quantos recebe por filho. Então, a disciplina de Deus, ela tem degraus. Primeiro ele corrige. Quando a gente não ouve a disciplina, o que ele faz? Ele açoita. E o açoite de Deus, irmãos, dói muito. Por isso, obedecer é melhor do que sacrificar. E que você saiba disso. Deus só corrige quem Ele ama. Se nós estamos sendo corrigidos, é uma evidência de que Deus nos ama. E qual deve ser a nossa reação? Ô Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa disciplina? Amém. Ô Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que saia da minha vida? O que o Senhor quer que entre na minha vida, Pai? O que o Senhor quer que mude, Pai? Me transforma, Senhor. Me ajude, Pai, a não somente passar pelo sofrimento, mas me ensina, Pai, o que o Senhor quer que eu aprenda com Ele. Qual é a lição desse sofrimento que eu estou passando?
dessa disciplina que eu estou passando. Foi isso que aconteceu com Jó. Quando Jó entendeu o poder de Deus, a grandeza de Deus, o quanto Deus o amava, foi que ele disse: Senhor, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, diante do sofrimento que você está passando hoje, antes de buscar a solução dele, busque entender por que o Senhor te colocou nessa situação. Por que o Senhor está enviando essa disciplina? E saia dela obediente ao Pai. Porque o mesmo Deus que envia a vara da disciplina é o Deus que faz a festa quando você se arrepende e obedece. Já concluindo, quem aqui tem filhos e ama os seus filhos? Você gosta, você sente prazer de ver seu filho errar? Não. Quem ama o seu filho, torce pelo seu filho. Quem ama o seu filho, quer ver o seu filho o quê? Acertando. Então Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Mas Deus sabe que esse sofrimento é necessário para aperfeiçoá-los. Deus sabe que Ele precisa enviar a disciplina para que possamos nos voltar para Ele de todo o coração. Concluindo, o povo de Deus, na época do profeta Jeremias, sofreu muito com a disciplina de Deus. O profeta Jeremias deu inúmeros avisos e o povo continuou impenitente, maltratando Jeremias, não dando ouvido a Jeremias, e Jeremias se coloca como um manso, como um pobre em espírito, como aquele que lamenta pelos seus pecados e insiste em trazer a mensagem de Deus para aquele povo. E após o povo ser levado cativo pelo exército da Babilônia, nós vemos o tamanho da misericórdia de Deus. Mesmo diante de todo aquele sofrimento, toda aquela disciplina, em Jeremias 29:11, o Senhor Deus toma as mãos de Jeremias e diz ao seu povo: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, o povo já pensava que Deus não iria mais aceitá-los, mas Deus diz: o pensamento que eu tenho a respeito de vocês é um pensamento de paz, eu desejo o bem de vocês. Depois ele diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então esse é o propósito, irmãos, da disciplina, nos tornar mansos, nos tornar obedientes. O que o pastor fazia com a ovelha desobediente? Ele quebrava a perna da ovelha, para que a ovelha nunca mais se afastasse dele. Assim também aconteceu com Davi. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus ensinou para Davi que os adúlteros não herdarão o reino dos céus, os imorais não herdarão o reino dos céus, os assassinos não herdarão o reino dos céus. E o que Deus fez? Deus disciplinou Davi, para que Davi nunca mais cometesse aqueles pecados. O que Deus fez com Sansão? Imagine, será que a disciplina de Deus não dói? Sansão teve os seus olhos furados. Imagine você ficar cego, ser levado preso pelo povo inimigo do povo de Deus e com a faca ter seus 2 olhos furados. E Sansão teve que passar por aquilo tudo
para que ele se arrependesse, para que ele se tornasse uma ovelha obediente. Então, que nós possamos, irmãos, obedecer a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os direcionamentos que o Senhor Jesus te der. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, irmãos? Amém. Vamos obedecer a Deus. Amém. Essa noite vamos perguntar: Senhor, tudo que eu estou passando, Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Ensina-me, Pai, a sair dessa disciplina da forma correta, para que saiamos restaurados. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos ajude, Pai. Nos ajude, Senhor, a nos arrependermos dos nossos pecados, Senhor. Nos ajude, Senhor, a te obedecermos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos pobres em espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a chorarmos pelos nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a te obedecermos como ovelha obedece a seu pastor, sem questionar, Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos nessa noite, Senhor, pela tua disciplina, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem nos disciplinado como teu povo. Como diz a tua palavra, o justo, ele é salvo com muita dificuldade, Pai. Como diz a tua palavra, importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino dos céus. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a aprendermos com a disciplina e voltarmos ao primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, a nos posicionarmos diante de Ti, como diz o apóstolo Paulo, apresentando os nossos corpos com sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ó Deus, nos ensina, Senhor, nos ensina a Te obedecer, Jesus. Nós pedimos a Ti, Pai, como pobres em espírito, Senhor, como crianças que estão correndo perigo. O Senhor Jesus Cristo disse: se não vos converterdes a mim como crianças, não entrareis no reino dos céus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nós temos um coração enganoso, um mundo que jaz no maligno, Senhor. Ó Senhor, existe um tentador que ruge como um leão, Satanás, e nós precisamos da Tua proteção, Jesus. Nós precisamos nos sujeitar a Ti, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Nos enche de amor a Ti e de amor uns pelos outros, Pai. Ó Deus, nós oramos pela mãe do irmão Quinho, Senhor. Ó Deus, que o Senhor visite ela, Senhor. Ó Senhor, que ela tenha um encontro com a Tua graça, Pai. Antes de se encontrar com a morte, nós Te pedimos como igreja, Senhor. Visita a mãe do irmão Quinho, Pai. Concede graça, Senhor, ao irmão Quinho. Continua concedendo graça a ele, Senhor, para passar por esse momento tão difícil, para a Tua glória. Ó Deus, nós Te pedimos mais uma vez, ensina-nos a Te obedecer, Senhor. Ensina-nos a Te obedecer, Senhor. Não nos deixe, Senhor, vivermos uma vida infrutífera. Não nos deixe, Senhor, morrer sem arrependimento. Não nos deixe, Senhor, não nos abandone. Por isso, mais uma vez, nós Te pedimos,
Ensina-nos a depender de Ti, Senhor. Como tem nos ensinado nosso amado pastor. Nós podemos fazer muitas coisas depois de ter orado, mas não podemos fazer nada sem antes ter orado, Pai. Ensina-nos, Senhor, a cultivarmos uma vida de oração em secreto, para não errarmos o alvo da nossa santa vocação. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmão. Saúde seu irmão, cumprimento santo e diga para ele: obedecer é melhor do que sacrificar. Amém.